pra tudo debaixo do céu. É tempo de amar, é tempo de cuidar, é tempo da criação, é tempo da criação. Paz e bem. As cidades sempre se apresentaram como um sinônimo de desenvolvimento. Esse foi o discurso que motivou grande parte dos povos a abandonar o campo em busca de melhores condições de vida. Porém, não pode haver desenvolvimento verdadeiro se este se destina a uns poucos e exclui a grande maioria. Não pode haver desenvolvimento verdadeiro se há gente passando fome, doente, sem moradia, desempregada. Não há desenvolvimento verdadeiro se a vida está ameaçada. Peçamos a Deus discernimento e sensibilidade para ouvirmos os clamores que soam das periferias, clamando por justiça e paz. No 13º dia, no tempo da criação, traz como tema Clamor da Cidade. Invoquemos a Trindade Santa. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, para cantar o teu amor. Fazei-nos profeta da paz, da esperança para um mundo melhor. Fazei-nos profeta da paz, da esperança para um mundo melhor. Queremos reacender. Poema de Dom Pedro Casaldáliga. Queremos acolher e ecoar o clamor dos povos da terra, em memória solidária, com tanto martírio e com tanta resistência popular, frente a uma política capitalista neoliberal, depredadora, homicida e ecocida, de agronegócio, de monocultura, de latifúndio. Queremos reacender a nossa consciência crítica e o nosso compromisso libertador. Contamos com a luz, a força e a ternura do vosso Espírito para conseguirmos a caminhada em solidariedade e ecumenismo com todas as lutas e esperanças dos povos da terra, no Brasil e em nossa América, na utopia diária da terra sem males e sempre à procura do vosso reino. Amém. Eis o tempo de graça, eis o dia da libertação. De cabeças erguidas, de braços reunidos, irmãos. Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação. Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje nossa reflexão vem de Belo Horizonte. O Samuel da Silva traz para nós uma mensagem de esperança, mas também uma denúncia, um profetismo, clamor que sobe da cidade. Seja bem-vindo, Samuel. Olá, irmãos e irmãs. Eu sou o Samuel da Silva. Estou falando aqui da cidade de Belo Horizonte, ao lado do nosso famoso e sofrido Rio Arruda, um rio tão violentado, tão poluído, que ano após ano
veio perdendo sua característica original e virando um grande esgoto a céu aberto, cruzando as ruas da nossa capital, a capital dos mineiros. É triste ver essa realidade e a realidade de tantos córregos, cursos d'água que atravessam a nossa capital aqui em Minas, né? A capital dos mineiros. E é uma pena, né? Porque isso demonstra ou representa o que a gente pensa de nossas águas. Um bem tão natural, um recurso tão natural e tão importante para a vida. E a vida não só das pessoas do campo, né, mas das pessoas principalmente da cidade, já que hoje mais de 80% da população brasileira vive no universo urbano. Então é muito triste ver a situação em que a gente coloca nossos veias, nossos rios, nossos córregos. Então daqui de BH eu faço essa denúncia da forma como tratamos a nossa irmã água. Mas há sinais também de luta no território, né? Aqui em vários locais da capital a gente vê algumas iniciativas, como aqui do Barreiro, como a do bairro Caiçara, de comunidades que tentam proteger ainda as nascentes que existem na capital. São comunidades que se juntam, reconhecem a importância e sua responsabilidade para esse bem comum. Então é importante também, né? E da capital também a gente fala da luta do povo em situação de rua, das populações que estão nesse momento vivendo nas ruas da cidade, muitas delas expulsas do sistema imobiliário, portadoras de alguns sofrimentos das suas vidas, das suas histórias, e que vem encontrando nas ruas o acolhimento ou um local para descansar a cabeça. E a Caritas, eu pertenço à Caritas, a Caritas vem dando apoio àqueles que estão na linha de frente, como a pastoral de rua, mas também fazendo e executando políticas públicas em parceria com a prefeitura de acolhimento, de assessoramento, de assistência a essas populações. Então aqui eu trago essa mensagem da nossa capital dos mineiros. Um grande abraço a todos e a todas. Cadê aquelas matas lindas onde os bichos habitavam? Fontes, rios e cachoeiras onde os peixes desovavam. O homem com a vaidade transformou tudo em cidade e começou a confusão. É água, fogo e tempestade, é a própria humanidade ameaçada de extinção. É água, fogo e tempestade, é a própria humanidade ameaçada de extinção. Obrigado, Samuel. O Papa Francisco também na Laudato Si fala várias vezes sobre esse clamor que vem das cidades. No olhar sobre as grandes cidades, a Laudato Si deixa transparecer a saudade da vida interiorana. Séculos atrás, a vida dos pequenos era muito bonita.
O crescimento desmedido e descontrolado de muitas cidades que se tornaram pouco saudáveis para viver devido não só à poluição proveniente de emissões tóxicas, mas também ao caos urbano, aos problemas de transporte e à poluição visual e acústica. Muitas cidades são grandes estruturas que não funcionam, gastando energia e água em excesso, diz o Papa Francisco no parágrafo 44. Já no parágrafo 28, ele diz assim: grandes cidades que dependem de importantes reservas hídricas sofrem períodos de carência do recurso, que nos momentos críticos nem sempre se administra com uma gestão adequada e com imparcialidade. Já no parágrafo 153, a qualidade de vida na cidade está largamente relacionada com os transportes, que muitas vezes são causa de grandes tribulações para os habitantes. O Papa diz: há bairros que, embora construídos recentemente, apresentam-se congestionados e desordenados, sem espaços verdes suficientes. Não é conveniente para os habitantes deste planeta viver cada vez mais submersos de cimento, asfalto, vidro e metais, privados do contato físico com a natureza. Mas os que migram para as grandes cidades não são somente os sem terra que perderam sua pequena propriedade no interior. São sobretudo os jovens que se deixam seduzir pelos atrativos urbanos. Logo mais descobrirão que também esses espaços urbanos são atravessados pela sociedade de classes, onde convivem zonas de luxo com espaços de extrema miséria. No parágrafo 154, o Papa Francisco diz: o reconhecimento da dignidade peculiar do ser humano contrasta frequentemente com a vida caótica que tem de fazer as pessoas nas cidades. As grandes cidades não ameaçam somente o patrimônio natural. Encontra-se igualmente ameaçado um patrimônio histórico, artístico e cultural. Faz parte da identidade comum de um lugar, servindo de base para construir uma cidade habitável. Não se trata de destruir e criar novas cidades hipoteticamente mais ecológicas, onde nem sempre resulta desejável viver. É preciso integrar a história, a cultura e a arquitetura de um lugar, salvaguardando a sua identidade original. Por isso, a ecologia envolve também o cuidado das riquezas culturais da humanidade no seu sentido mais amplo. Em alguns lugares rurais e urbanos, a privatização dos espaços tornou difícil o acesso dos cidadãos a áreas de especial beleza. Em outros, criaram-se áreas residenciais ecológicas, entre aspas, postas à disposição só de poucos, procurando-se evitar que outros entrem a perturbar uma tranquilidade artificial. Muitas vezes encontra-se uma cidade bela e cheia de espaços verdes e bem cuidados, em algumas áreas, entre aspas, também seguras, mas não em áreas menos visíveis, onde vivem os descartados da sociedade. Os descartados da cidade muitas vezes são os que perderam seu trabalho e sua propriedade no interior pela pressão do latifúndio, da monocultura, das mineradoras. Na sequência da introdução de culturas transgênicas, constata-se uma concentração de terras produtivas nas mãos de poucos, devido ao progressivo desaparecimento de pequenos produtores, que, em consequência da perda das terras cultivadas, se viram obrigados a retirar-se da produção direta, diz o Papa no parágrafo 134. Nas cidades, tornam-se trabalhadores em miseráveis aglomerados, culturalmente desenraizados. São muitos os clamores da cidade. O Papa fala ainda que é preciso cuidar dos espaços comuns, dos marcos visuais, das estruturas urbanas que melhoram o nosso sentido de pertença, a nossa sensação de enraizamento, o nosso sentimento de estar em casa, dentro da cidade que nos envolve e que nos une. Que o Senhor conceda a todas as nossas cidades a sua bênção, que os gestores destas cidades possam ter consciência de que são guardiões de uma casa comum
que cuidem dos espaços, permitindo a todos usufruir da beleza da cidade, do conforto da cidade, dos bens da cidade. Que nossas cidades se convertam de fato em lugares de convivência saudável, cheio de amor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. É tempo da criação.